Boa tarde, oitavo ano. Como estão todos? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E antes de nós começarmos aí com o nosso conteúdo, eu estava, orando a Deus e eu pedi que Ele trouxesse aí uma mensagem, para eu comentar brevemente com vocês. Ele me trouxe uma palavra que está lá no livro de Salmos 94, no versículo 14, onde que fala: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Então, amados, Deus, Ele está conosco, nesse momento de isolamento social. Muitos aí estão já ansiosos, cansados, estressados, nervosos, abalados emocionalmente, financeiramente também. Mas na palavra de Deus está falando que Deus não nos desampara, não nos rejeita, porque nós somos a herança do Senhor. Então, se você está ansioso, fique calmo, acalme o seu coração. A tempestade vem, mas logo, logo ela passa e a nossa vida, eu creio que em breve vai voltar da forma que era antes. Então, em breve você vai poder sair desse isolamento, vai poder abraçar seus familiares, vai voltar para a escola, voltar com seus relacionamentos, com seus amigos, e enfim, tudo vai sequenciar. Então, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Às vezes as pessoas acham que, os adultos, digamos assim, que ansiedade, que dificuldade em concentrar, o estresse, que isso é só coisa de adulto, mas não. Vocês também passam pelas mesmas coisas que a gente passa. Às vezes passam até de uma forma mais intensa, Mas fiquem tranquilos que com certeza em breve estaremos aí reunidos novamente, tá? Abraços para todos vocês e não se esqueçam sempre, ficou angustiado, faça a oração, acalma o coração de vocês, que já deu tudo certo. Antes de iniciar com o nosso conteúdo, eu gostaria de comentar, algo muito importante com vocês. Pessoal, todas as nossas aulas, elas serão aí sequenciadas. Então, é muito importante que antes de vocês assistirem a aula 2, vocês tenham assistido, a aula 1, tá? A aula de número 1. Por quê? Porque a aula 2 ela é uma sequência da primeira aula, tá? Então, não deixem acumular os seus conteúdos, organizem o tempo de vocês para que vocês consigam aí visualizar todas as aulas dentro aí do dia de vocês, dentro da semana de vocês, tá? Então agora, na nossa primeira aula eu comentei com vocês, eu falei para vocês sobre os recursos naturais e hoje a gente vai sequenciar com esses recursos. Mas para relembrar, com vocês, recursos naturais, pessoal, são todos os recursos que eles são extraídos do meio ambiente e eles podem ser utilizados aí em diversas atividades aí humanas, tá? Então, o conceito de recurso natural é esse conceito, tá? É aquilo que é retirado do meio ambiente e que pode ser usado aí pelas ações humanas aí no dia a dia. O primeiro recurso, hoje nós discutiremos aí 2 recursos, que são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. O primeiro recurso que eu gostaria de comentar é recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles recursos que o próprio nome está falando, renovo, Então são aqueles recursos que à medida que eles podem ser repostos na natureza, à medida que eles são consumidos.
Por exemplo, pessoal, a água, ela é um exemplo de recurso natural renovável, né? À medida que a gente vai usando, ela vai sendo renovada. O solo, da mesma forma, ele vai sendo recomposto à medida que a gente vai usando, né? Ele vai se reorganizando, ele vai se recompondo. A madeira também. Todos esses são exemplos de recursos naturais, o quê? Renováveis. Só, gente, que mesmo sendo, né, um recurso que se renova automaticamente, isso quer dizer que isso não quer dizer que a gente pode ficar usando ele de forma descontrolada, não, tá? Por quê? Porque, na verdade, é igual, por exemplo, a água, ela é um recurso renovável. Só que se a gente ficar usando a água descontroladamente, vai chegar um determinado momento que ela vai o quê? Que ela vai se esgotar. Então, mesmo, gente, o recurso ele sendo renovável, tá? Ele precisa de um tempo no meio ambiente para ele se recompor, para ele se renovar. E a gente nunca deve usar o recurso mais rápido do que o organismo, do que o tempo que o meio ambiente leva para recompor ele, tá? Porque se a gente usar um recurso mais rápido do que o meio ambiente do que o tempo que o meio ambiente leva para recompor, isso daí a gente pode causar um grave desequilíbrio ambiental, tá? Então, a gente precisa de ter consciência para o quê? Para usar o recurso, mesmo que ele renova sozinho, mas ele tem que ser usado de forma consciente. Já os recursos naturais não renováveis, né, é aquele tipo de recurso, pessoal, que eles levam muito tempo ou milhões de anos para se recompor no meio ambiente, ou então eles não conseguem ser recompostos, não conseguem ser reestruturados. Então, o conceito de recursos naturais não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, eles não podem ser substituídos, ou leva aí muitos anos, milhões de anos aí para serem recompostos. Vou dar alguns exemplos para vocês de recursos naturais não renováveis. Por exemplo, o petróleo, ele é um tipo de recurso natural não renovável, né? Os combustíveis fósseis também, gente, inclusive, esse é até o que é mais preocupante, também é um exemplo de recurso natural não renovável, né? A gente fala dos minérios também. O alumínio também é um exemplo de recurso natural não renovável. O alumínio, pelo menos, né? Por exemplo, nas latinhas aí, né? Através das latas, eles podem ser reutilizados, eles podem ser recompostos, mas leva um tempo, mas podem ser, tá? Mas no caso, por exemplo, de um combustível fóssil, eu gostaria muito de comentar com vocês, tá? Um exemplo que está na página 223 do nosso livro, que tem um esquema aí mostrando como é que ocorre a formação do petróleo. O petróleo também é um recurso natural, né? Não renovável. Olha para vocês verem como que, para se formar o petróleo, como que acontece o processo todo. Gente, o que acontece? Quando acontece aí a formação do petróleo, antes dele chegar ao petróleo propriamente dito, ele passa por várias etapas antes de surgir o petróleo, né? Muitos organismos, como é que funciona a formação do petróleo? Muitos organismos, né, há milhões de anos aí, eles foram soterrados aí, né? Foram aí soterrados. E o que aconteceu? Durante esse processo, os restos orgânicos, eles acabaram, gente, que eles sofreram aí com essa compressão, né? Através das diversas camadas aí que ficaram sobre eles. Aí o que aconteceu? Essa pressão e essa temperatura fez com que esses restos orgânicos se transformassem aí em óleo, tá? E em gás, e nos reservatórios aí entre as rochas. Aí, o que aconteceu? A partir de então que formou-se o quê? A extração do petróleo, né? É instalada em uma determinada plataforma que faz essa extração no fundo aí dos oceanos, tá? Então, até chegar nessa etapa final, gente, isso aí leva muito tempo, né? Então, por isso que ele é um recurso natural o quê? Não renovável, né? Então, basicamente, esses são os dois exemplos de recursos que nós trabalharemos no nosso capítulo, tá? Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Geração de energia elétrica.
Pessoal, existem várias formas de gerar energia, porém, eu vou começar discutindo com vocês sobre a energia elétrica, tá? Por quê? Porque no Brasil, a maior parte da nossa energia, ela vem aí das usinas hidrelétricas. Eu preparei para vocês, eu selecionei para vocês um vídeo muito interessante que ele mostra como que ocorre aí o funcionamento dessa usina, de uma usina hidrelétrica, tá? Então assista aí com atenção, por favor. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Então, pessoal, bacana o vídeo, não é? Então, quando a energia que chega até a nós, ela acontece dessa forma aí que vocês visualizaram no vídeo. Combinado? Bom, nós falaremos agora sobre os impactos socioambientais que a construção das usinas hidrelétricas provocam aí, tanto no meio ambiente quanto que na população, tá? Gente, o que acontece? Em muitos casos, a construção das barragens, ela gera um grande impacto no meio ambiente, inclusive para a população humana. Essa foto que eu coloquei aí para vocês, ela ilustra, né? Está mostrando aí a cidade de Guapé, tá? Minas Gerais. E essa foto, na verdade, está mostrando para a gente o que acontece, né? Por que a construção das usinas hidrelétricas causam aí prejuízo na nossa população. Olha para vocês verem aí. Para que aconteça aí o funcionamento das usinas hidrelétricas, gente, grande parte das áreas, elas são alagadas aí para quê? Para servir de reservatório de água. Na primeira figura está mostrando a cidade antes e na segunda figura, né? Está mostrando, até a figura que está colorida, que eu estou comentando, está mostrando depois.
Olha aí para vocês verem, né, a quantidade de reservatório de água. O que acontece, gente? Essa área alagada normalmente pode ser uma cidade inteira, ou pode ser também, pessoal, partes da agricultura, partes de um determinado local que está com algum tipo de plantação, ou parte de um determinado local que está armazenada e guardado alguma criação, né, de alguns animais. Inclusive, muitas das vezes as pessoas que vivem aí nessas regiões inundadas, elas têm que deixar suas casas e deixar os seus trabalhos e morar, pessoal, em outro local, tá? Por quê? Porque quando eles constroem as barragens, né, após construir as barragens, há um grande risco dessa barragem se romper. E o problema desse rompimento, né, é o quê? A questão das vidas, né? Quando a barragem se rompe, várias pessoas podem morrer. E, inclusive, essas áreas também, elas podem ser usadas também para formação de represa, tá? Inclusive, não só a gente comentou a questão da população humana, mas eu não posso deixar de destacar também, gente, que quando, por exemplo, acontece essa situação aí, né, quando acontece aí os alagamentos, os animais, né, os seres vivos aí que habitam esse local, o que acontece, gente? Muitos acabam morrendo, e os que não morrem, eles migram para outros locais, tá? E muitas vezes, né, essas espécies não conseguem se estabilizar nesse outro local, e às vezes eles vão acabar também, por quê? Morrendo, tá? Inclusive, existem diversos estudos aí que indicam que se a vegetação ela não for previamente retirada, a decomposição, inclusive, dessas árvores libera um grande efeito estufa também, como gás metano, tá? Então, assim, inclusive na página 226 do nosso livro, está mostrando aí uma floresta que foi inundada por uma barragem de usina hidrelétrica, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de impactos socioambientais, faz mal para a população, faz mal para a flora, faz mal para a fauna e faz mal, no caso aí, para toda a localidade da instalação da usina, tá? Tem a parte da geração da energia, pessoal, isso aí a gente não pode deixar de destacar, mas tem também os impactos, né, socioambientais que causa aí ou na cidade ou na localidade. Bom, agora nós comentaremos, né, a respeito das usinas termoelétricas e dos combustíveis fósseis. Gente, nas usinas termoelétricas, a queima, né, de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, o que acontece, gente? Essa queima, ela vai aquecer a água que está, né, inclusive no estado líquido ali. E o que acontece? Quando ela aquece essa água, esse vapor de água aquecido, ele é impulsionado, né? Esse vapor de água que é gerado, o que vai acontecer? Ele vai ser impulsionado para a turbina e lá na turbina ele vai resultar, né? Ele vai produzir a energia elétrica. Eu vou colocar para vocês agora uma animação para vocês entenderem como que funciona esse aquecimento, tá? E inclusive é muito bom que vocês continuem acompanhando as aulas com o livro de vocês em mãos, tá? Na página 228 do nosso livro, está mostrando aí também uma outra foto, né? Uma outra imagem de uma usina termoelétrica, tá? Então, bora assistir o vídeo para a gente compreender como é que funciona essas usinas termoelétricas, que é diferente das hidrelétricas, tá? Bora lá assistir comigo. Hoje vamos visitar uma central termoelétrica, que é uma instalação industrial que produz energia elétrica a partir da energia libertada por qualquer produto que possa gerar calor, como os combustíveis fósseis, o carvão, o fuel óleo, que é um derivado do petróleo, e o gás natural. O que trazem estes comboios? Combustíveis fósseis. Depois de serem extraídos das minas e das jazidas subterrâneas, são transportados para aqui para serem queimados em caldeiras.
Esta queima de combustíveis produz energia na forma de calor que aquece grandes quantidades de água. O vapor de água originado movimenta as pás de turbinas a grande velocidade, produzindo corrente elétrica. Através da rede de distribuição, a energia elétrica é transportada, por exemplo, até às nossas casas. Ouvi dizer que a central termoelétrica de Sines, junto à praia de São Torpes, além de produzir energia, também aquece a água do mar. De certa forma é verdade. Nessa praia, a água é por vezes mais quente devido à proximidade do sistema de arrefecimento da central, que utiliza a água do mar para arrefecer os equipamentos. Pessoal, da mesma forma que as usinas termoelétricas, elas produzem energia, elas também causam um determinado prejuízo aí ao meio ambiente e também à saúde da população, tá? Eu vou começar comentando com vocês a respeito dos combustíveis. Os combustíveis aí que são usados nas termoelétricas, eles trazem aí algumas desvantagens para o meio ambiente. Por quê, pessoal? Porque a queima desse combustível, ela vai liberar no meio ambiente alguns gases, como por exemplo o nitrogênio, como por exemplo o enxofre. E esse gás é extremamente tóxico, porque ele irrita a nossa mucosa ocular, ele irrita os nossos olhos e ele prejudica também as nossas vias respiratórias, né? Ele prejudica também os nossos pulmões. E eu também não posso deixar de falar com vocês que essa combustão libera ainda na atmosfera o gás carbônico. Que sabe o que acontece? Esse gás carbônico que é liberado pelas usinas termoelétricas, ele intensifica a questão do efeito estufa, né? E, consequentemente, o aquecimento global também. Então, os gases aí de nitrogênio e também de enxofre, que são liberados aí, que são emitidos pela usina, o que acontece, pessoal? Eles são emitidos aí. Por que eles como é que funciona essa emissão? As usinas, elas usam o carvão, ou pode ser também o petróleo, ou pode ser outros derivados aí. E o que elas fazem? Elas pegam esse carvão, elas pegam esse petróleo e elas combinam, né, esse elemento aí com água, e o vapor de água em contato ou com o carvão ou em contato aí com algum outro elemento, o que acontece? Esse vapor de água, né, combinado aí com o elemento, vai transformar em ácido. Ele vira ácido. Aí, na hora que isso é liberado no meio ambiente, esse fenômeno, né, fica conhecido aí como sendo a chuva ácida. E nós sabemos, nós já estudamos, que quando acontece aí o fenômeno de chuva ácida, vai provocar aí, né, vai prejudicar o solo, vai prejudicar as plantações, prejudica as florestas, prejudica também, né, a vida aquática. Tá? Então, nós sabemos, inclusive, pessoal, que a chuva ácida, ela degrada até prédios e monumentos, que a gente já trabalhou isso, né, o ano passado, quando a gente estudou aí sobre a chuva ácida. Então, o carvão mineral, ele é um dos combustíveis que é usado aí por algumas usinas termoelétricas, tá? Ele tem as suas vantagens, eu não posso deixar de falar que tem, pessoal. Por quê? O custo do carvão, para gerar energia, ele é baixo. Então, isso para a empresa é interessante, mas em compensação para o meio ambiente é muito tóxico. Por quê? O carvão, quando ele é aquecido, né, e com o vapor de água, ele se transforma, né, em ácido. E quando é liberado isso no meio ambiente, fica muito tóxico, gente. Então, isso faz mal para o meio ambiente, tá? Inclusive, eu gostaria de ressaltar com vocês a questão da saúde, tá? Olha só, inclusive, nós temos aí diversas empresas, né, que quando fala aí a questão da toxicidade do pulmão, né, isso daí é a longo prazo para os funcionários, gente, quando a gente fala aí numa questão
de trabalho, né? Isso aí para os funcionários gera, na verdade, até às vezes afastamento por problemas respiratórios que podem se agravar, pode até gerar, por exemplo, aí um óbito de um funcionário por questões o quê? Respiratórias, né? Nós sabemos que isso expõe muito as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Elas ficam aí expostas aí, a saúde delas ficam expostas, né? E sem contar também, outra questão que eu gostaria muito de comentar com vocês também, que em relação aí ao gás natural, que também é produzido, pode ser produzido também, né? Hoje a gente utiliza muito o gás natural aí como combustível dos nossos fogões, no fogão, né, gente? No forno. Inclusive, nós temos veículos automotores também que usa-se a questão do gás natural. Só, pessoal, o que acontece? Ele também colabora ele também intensifica a questão do efeito estufa e do aquecimento global também, tá? Inclusive, nós não podemos deixar de falar também a questão do petróleo, né? O petróleo, mesmo ele estando aí, né, depositado aí, em locais aí subterrâneos, né? A gente pode extrair dele também um determinado óleo, tá, gente? Inclusive é um óleo muito utilizado aí pelas indústrias petrolíferas. Só o que acontece? Independente se for o petróleo ou independente se a gente extrair óleo, né? O que vai acontecer? Ambos os combustíveis, tanto o óleo quanto o petróleo, eles apresentam aí diversos danos ambientais. Por quê? Porque eles vão precisar ser explorados, vai precisar, gente, refinar eles, vai ter a questão do transporte também, tem a questão da distribuição e com certeza todas essas fases que eu falei para vocês, elas causam problemas ambientais. Por exemplo, quando vai limpar os tanques dos navios petroleiros, por exemplo, no mar, olha para vocês verem, gente, o enorme prejuízo ambiental que isso causa no ecossistema aquático na hora que vai lavar os tanques, que o tanque está lá em alto mar. Né? Essa água toda que lava o tanque, que lava os tanques, ela cai no mar. E sabe o que acontece, gente? O petróleo liberado na água, por exemplo, ele pode aderir às brânquias dos peixes. E quando ele adere às brânquias dos peixes, lembra que nós estudamos que as brânquias são responsáveis pela respiração do peixe? Imagina o óleo tampando as nossas vias aéreas, a gente morre, não é? Imagine o óleo tampando, né, as brânquias dos peixes, que é por onde que eles respiram. Eles vão o quê? Eles vão morrer também, porque eles não vão conseguir respirar. Sem contar também que o petróleo liberado na água também, ele pode, gente, se prender às penas de algumas aves que vão mergulhar para pegar alguns alimentos. Ele pode também, pessoal, se prender, por exemplo, no pelo dos mamíferos. Às vezes, dependendo da forma que ele grudar, né, no pelo ali dos mamíferos, ele pode até fazer com que esses animais percam a capacidade de se proteger de temperatura. Inclusive, às vezes também, né, a gente também não pode deixar de destacar que o risco de derramamento de petróleo aí nos mares, o que acontece? Ele se espalha, quando derrama aí petróleo, derrama óleo no mar, né, esse material ele se espalha pela superfície aí da água de uma forma muito rápida. E ele forma, gente, uma fina película sobre a água, porque o óleo e a água, ele é uma substância, ele é um tipo de substância que não se mistura, né? Então, na hora que o petróleo derrama na água, ele vai formar uma fina camada de óleo na água, que vai impedir também, sabe o que, gente? A troca de gases para que aconteça a fotossíntese. Nós sabemos também que tem planta aquática, que as plantas aquáticas fazem fotossíntese. Olha para vocês verem, aí o que acontece? Se não faz fotossíntese, não tem oxigênio na água. Se não tem oxigênio na água, a vida aquática morre. Então, acontece um prejuízo aí também em tanto na parte terrestre, quanto que na parte o quê? Na parte aquática. Eu gostaria muito de que vocês visualizassem aí
Desculpa, gente, estou tomando uma água aqui. Na página 230, nós temos aí uma figura mostrando, né, um derramamento de petróleo que aconteceu em um determinado litoral e está mostrando, né, circulado aí um crustáceo cheio de óleo. Então, olha para vocês verem, pessoal, essa substância oleosa, ela adere no corpo do animal e ela vai impedir ele de sobreviver, né? Ele vai o quê? Ele vai morrer. Então, assim, é importante que vocês saibam que existem diversas formas aí de energia, mas vocês também têm que saber que essas energias também, de uma determinada forma, elas causam aí um impacto no meio ambiente. Agora, nós faremos aí uma conexão entre as ciências e a sociedade. No nosso livro, é muito interessante, pessoal, que tem vários boxes que faz conexão com a história, conexão com a geografia, né? E isso é importante que vocês, né, aprendam aí a interdisciplinarizar os conteúdos, né? Quando a gente trabalha com conteúdo de forma interdisciplinar, né, as ciências, ela não é só ciências, ela é geografia, ela é história, ela é matemática, ela é a química, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ciências e a sociedade, tá? Esse box que eu gostaria de comentar, essa matéria, né, que eu gostaria de comentar com vocês, ela está lá no nosso livro, na página 231, onde que está falando, pessoal, de índios que acharam aí boto, peixe e cágados mortos aí após um vazamento de óleo. Esse caso, pessoal, aconteceu lá na aldeia de Dinossauro, tá? Que fica no município de Apiacas, em Cuiabá. O que aconteceu, pessoal, com essa matéria aí? Os índios, né, que se residem nessa reserva, né, especificamente da etnia Icaiabi, pessoal, eles perceberam que tinha um enorme vazamento de óleo no rio Telespires, tá? Que é um rio que fica na divisa entre o Mato Grosso e o Pará. Só, pessoal, que o cacique, né, da tribo, ele comentou o seguinte, que após o vazamento de água no rio, inclusive, os índios, eles pararam de consumir a água do rio, e além deles eles pararam de consumir a água, e parece que os órgãos, né, responsáveis começaram a enviar água para eles, tá? Para eles não ingerirem mais a água, então, devido à contaminação, e para eles tomarem, então, dessa outra água enviada. Só o que acontece? Nós sabemos que eles vivem o quê? Da pesca. Eles precisam da água. Porque é de lá que eles tiram o quê? Os peixes. E os peixes ficaram, daquele determinado local, eles ficaram o quê? Contaminados. E o peixe é o principal alimento deles. Então, eles encontraram tanto peixes mortos. A matéria relata que encontraram também cágados mortos. Boto também foi encontrado também nesse rio. E essa contaminação, ela alterou todo o modo de vida da aldeia. Por quê? Porque eles não podem mais pescar, eles não podem mais usar o rio, e inclusive existem relatos de algumas pessoas que começaram já a adoecer após terem o contato com a água do rio. Fala na matéria, né? Inclusive pessoas com diarreia. Por quê? Da contaminação do rio. Aí, de acordo aqui com a antropóloga, né, que fez essa matéria, né, ela comentou, inclusive, que a empresa ela está disponibilizando água a cada 3 dias. E que isso só aconteceria, essa distribuição de água, por 30 dias. Aí eu pergunto para vocês, esse óleo que foi derramado modificou a rotina deles? Agora eles estão inseridos lá nesse local, sem terem o que comer direito? E quem que vai pagar com isso, pessoal? E agora, né? Eles só vão mandar água por 30 dias e depois de 30 dias, o que eles vão fazer? Né? Então, esse box eu estou comentando com vocês, sabe? Porque eu achei ele muito importante, porque esse óleo só foi derramado porque graças aí, né, a ação humana. Se a ação humana não tivesse interferido nisso, né, isso não teria acontecido.
né? Mas nós não temos, né? Os órgãos fiscalizadores não fiscalizam, nós sabemos que nossa política é falha, o sistema não funciona corretamente, e quem que acaba muitas das vezes pagando o preço? É a natureza, é a sociedade, no caso deles que moram ali, que são seres humanos como nós também, que não existe diferença, né, pelo fato deles serem, né, de outra etnia, que eles são diferentes, todo mundo é igual a todo mundo. Então, isso é só uma questão para vocês despertarem, tá? Energia de biomassa. O termo biomassa, pessoal, ele corresponde à matéria orgânica contida nos organismos. Então, nós temos biomassa presente na lenha, em resíduos da madeira, no bagaço de cana, na matéria orgânica do lixo. Tudo isso tem biomassa, tudo isso é formado, né, de biomassa. Só, o que acontece? Esses materiais, eles podem ser queimados e eles podem ser diretamente aí transformados em combustível. Ou, por exemplo, podem ser processados, produzindo, por exemplo, um biocombustível, como, por exemplo, é o caso do etanol e é o caso também do biodiesel. Só, pessoal, que vou começar comentando com vocês a respeito do etanol. O etanol, né, ele também é conhecido aí popularmente como álcool. Ele é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. Já, por exemplo, o biodiesel ele é produzido, por exemplo, a partir do óleo de soja, a partir do óleo de algodão. Inclusive, da gordura animal também nós podemos produzir também biodiesel. E o que acontece? Existe uma grande vantagem na questão dos biocombustíveis. Por quê? Porque eles podem ser renováveis, né? Eles podem ser renovados. E o que quer dizer isso? Que eles podem ser reutilizados. Como por exemplo, no caso de veículos, gente, pode se utilizar, né? Na questão das máquinas, pode se utilizar, né? Por exemplo, tem uma figura muito interessante na página 232 do nosso livro, a figura 9.22, está mostrando aí, por exemplo, tratores sobre uma montanha de bagaço, de cana de açúcar. Olha aí para vocês verem que interessante. O bagaço aí foi usado, por exemplo, como combustível na produção da energia elétrica. Olha que legal. Então, isso quer dizer que ele pode ser o quê? Reaproveitado, que ele pode ser reutilizado. E uma grande vantagem disso, gente, é o quê? A maior parte da biomassa, ela é utilizada, né? E ela tem a sua origem vegetal. Então, isso quer dizer também, pessoal, que tem toda uma questão também ambiental. Vocês concordam se a maior parte da biomassa ela é de origem vegetal, né? Mesmo que tenha a questão da poluição, o próprio vegetal, né, a própria vegetação instalada no local vai fazer o quê? Vai captar os gases carbônicos, né, que estão na localidade e vão transformar esse gás carbônico, lembra que a gente falou da fotossíntese, em oxigênio. Então, é muito interessante também, porque pode poluir, mas como tem a principal função, né, é a questão da origem, tem também a questão da origem vegetal, então vai fazer o quê? Vai, na verdade, captar esses gases carbônicos no ar, convertendo isso em quê? Em oxigênio, né? Só que nós também sabemos que o uso da biomassa também, pessoal, ela tem algumas desvantagens, tá? Por quê? Se aumentar a produção desse tipo de energia, a produção de alimento vai começar a diminuir. E, em consequência disso, o custo também alimentar vai aumentar. O custo dos alimentos também tendem a aumentar. Por quê? Pensem bem, as plantações elas vão começar a ser ameaçadas, né? As reservas de vegetação elas vão começar a ser ameaçadas, né? Para quê? Para dar origem a esse tipo de energia. E com isso, né, esses campos alimentícios aí começarão a reduzir de uma tal forma, né, que pode começar a faltar alimento para a gente também. Então, porque nós sabemos que é necessário uma grande área de plantio
né, para cultivar esse tipo de energia. E nós sabemos que os alimentos também, eles ocupam uma grande área. Então, é uma questão que a gente tem que pensar também, tá? Será que é interessante a energia de biomassa, né, ser tão intensa? E a questão alimentar, né? Como que vai retirar, né, esses espaços aí que são cultivados, os alimentos, para dar origem aí, para ser, né, transformar esse local para se trabalhar com a energia de biomassa. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Ela é muito interessante, sim, né? Traz vantagens, muitas, mas traz também muitas desvantagens. Então, vocês como estudante, né, como estudantes, é importante que vocês saibam aí das vantagens, mas vocês também precisam de saber quais são os impactos que isso pode acarretar aí a longo prazo. Bom, pessoal, por hoje é só. Esse nosso capítulo, né, ele é enorme. Então, na próxima aula, nós vamos finalizar o capítulo. Nós falaremos sobre as outras energias, os outros tipos de energias existentes. E eu vou passar as atividades para vocês fazerem, combinado? Beijo, bom feriado para vocês!